Terceira e última aula sobre isomeria. Nós vimos nas aulas anteriores o que é a isomeria, que é um fenômeno que ocorre quando temos compostos de mesma fórmula molecular, mas que têm arranjos estruturais diferentes. E aí nós vimos que essa isomeria ela pode ser plana ou espacial. Na isomeria plana, a diferença vai estar na fórmula estrutural plana dessas moléculas. E aí nós temos isomeria de função, de cadeia, de posição, metameria e tautomeria, tá? Se você não lembra delas, volta lá na primeira aula. A segunda aula a gente falou sobre a isomeria espacial. Então, a gente viu a isomeria geométrica, quando eu tenho cis e trans, E e Z, dependendo dos grupos que estão ligados, os meus carbonos de uma ligação dupla ou de um ciclo. E hoje nós vamos entrar na última parte da isomeria ótica, que é a última isomeria espacial. Essa isomeria também pode ser chamada de estereoisomeria. Ela está associada com o comportamento de substâncias quando elas são submetidas a um polarímetro, que é esse equipamento aqui que tem um feixe de luz polarizada, ou seja, que tem polos, né? Então, quando essa substância é submetida a esse plano de luz polarizada, um plano que tem vibração, isso vai acontecer que essa substância vai deslocar essa luz ou para a direita ou para a esquerda. E as substâncias que podem desviar essa luz polarizada são as substâncias oticamente ativas, que são quem tem isomeria ótica, tá? Quem desvia para o lado direito é o isômero destrógeno e quem vira para o esquerdo é o levógeno. Isso não tem como você saber só observando a estrutura do composto, tá? Então, nenhum exercício vai te pedir para você falar qual que é o levógeno, qual que é o destrógeno, porque tudo isso você precisaria inserir a substância no polarímetro, observar para qual lado esse plano de luz vai ser desviado, tá? Mas o que você precisa saber? Que as substâncias que são oticamente ativas, elas estão associadas a uma assimetria. Então, o que é uma assimetria? É o que não é simétrico. Então, o que é uma estrutura simétrica? Quando ela tem um plano de simetria, quando você divide ela na metade e os dois lados ficam idênticos, tá? E aí, uma estrutura assimétrica é quando você vai dividir essa substância e ela não terá os dois lados iguais. Então, quando, por exemplo, você coloca a sua mão na frente do espelho, ó, que a gente tem a figura aqui, a mão direita na frente do espelho. A imagem que você tem é a sua mão esquerda, não é a sua mão direita, tá? Então, a gente está falando que a mão, ela é assimétrica. E aqui tem um exemplo de uma molécula, ó. Vamos colocar um plano aqui no meio, um espelho. Essa molécula da esquerda é o reflexo da direita, mas as duas não são iguais, tá? Isso que a gente está observando é a estereoquímica, é o arranjo espacial tridimensional dessas moléculas. Aqui um outro exemplo, ó. A gente tem essa molécula, um átomo de carbono aqui no meio, ligada a flúor, cloro, bromo e hidrogênio. Ela refletida no espelho é a molécula 2, também ligada a flúor, cloro, bromo e hidrogênio. Como que eu sei que são moléculas diferentes, professora? Não é a mesma molécula. Quando eu pego a molécula 1 e coloco em cima da molécula 2, olha aqui a diferença. Eu não tenho exatamente a mesma molécula. Por quê? Elas são imagens especulares não sobreponíveis. O que isso quer dizer? Imagem especular, que é a imagem do espelho, uma da outra, não sobreponíveis, porque quando a gente coloca uma em cima da outra, elas não encaixam perfeitamente. Isso mostra que eu tenho dois compostos diferentes, dois isômeros. Aparentemente é a mesma molécula, mas quando você tenta sobrepor uma a outra, isso não acontece, ó. O bromo aqui tá no lugar do hidrogênio e aqui é a mesma coisa, tá? Então, esses compostos terão isomeria ótica, certo?
caso mais fácil da gente identificar essa assimetria é quando a gente tem na estrutura da molécula pelo menos um átomo de carbono que vai ser chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral. E aí a gente geralmente representa esse átomo de carbono quiral com um asterisco em cima. Tá, mas o que é esse carbono quiral ou carbono assimétrico? É um átomo de carbono que tem 4 grupos ligantes diferentes, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse átomo de carbono ligado com o grupo 1, grupo 1, grupo 2, 3 e 4. Então, todos os grupos são diferentes entre si. Esse carbono vai ser um carbono assimétrico, ou um carbono quiral. E então, a molécula que tem esse carbono vai ser uma molécula que vai apresentar a isomeria ótica, tá? Aqui tem um exemplo do ácido lático. Então, é um átomo de carbono ligado a uma metila, a uma hidroxila, ao grupo ácido carboxílico e a um hidrogênio. Os 4 ligantes são diferentes. Então, com certeza, esse carbono, ele é um carbono quiral, tá? Quando eu for representar ele aqui, ó, no espelho, a imagem dele no espelho, eu não vou conseguir sobrepor. Então, este daqui é um isômero e este daqui o outro isômero. Qual que é a importância disso? Aqui tem um exemplo clássico da molécula de limoneno. O limoneno, ele pode ser R-limoneno ou S-limoneno. RS é a denominação de para qual lado os grupos estão posicionados, tá? Então, o R-limoneno é uma molécula com isomeria ótica que é destrógeno, então desloca a luz plano polarizada para a direita. E aí, ele é responsável pelo cheiro da laranja. Essa é a substância que traz o odor característico da laranja. O seu isômero óptico, o S-limoneno, ele tem cheiro de limão. Então, aparentemente, é a mesma substância, ó, nós temos a mesma fórmula molecular, nós temos a mesma função, a mesma cadeia, a mesma posição, não temos metameria nem tautomeria, as moléculas são iguais. O que ela vai diferenciar no seu arranjo em 3D? Então, olhem aqui que eu falei para vocês. Quando a gente tem a cunha cheia, eu estou mostrando que esse grupo que está ligado a ela está para frente do plano. E quando eu tenho a cunha tracejada, ele está para trás. Então, imagine essa molécula em 3D. Esse ciclo está no plano, como se fosse uma folha de papel. Esse hidrogênio está para trás da folha de papel e esse grupo para cá está para frente. No R-limoneno, no S-limoneno, quem está para frente é o hidrogênio e quem está para trás é esse grupo maior. Então, é a única diferença, é na estereoquímica, tá? No arranjo tridimensional. Um outro exemplo bastante falado é sobre a talidomida. A talidomida é um medicamento que foi utilizado na década de 80 para grávidas, para o enjoo matinal. Então, era um medicamento bastante receitado. Só que ele era feito não com uma forma de isômero pura. Tinha os 2 isômeros misturados. Um era bom para náusea e o outro causava deformação no feto. Então, isso foi importante para quê? Para se suspender o uso da talidomida em mistura racêmica, né? Tendo os 2 isômeros óticos e conseguisse, então, uma melhor purificação para ter, então, só o componente que fazia o seu papel como medicamento e não o que trazia danos ao feto. Quando a gente tem um composto que apresenta isomeria ótica, a gente pode chamar eles de estereoisômeros. E aí eles são divididos em 2 classes, enantiômeros e diastereoisômeros. O que são os enantiômeros? Os enantiômeros são as imagens especulares que não são sobreponíveis, tá? E os diastereoisômeros, eles não são imagens especulares entre si, apesar de ser isômeros geométricos. Então, vamos observar aqui, ó, vamos comparar essa molécula em rosa com essa molécula em verde, tá? Então, ó, eu tenho o CH3, depois eu tenho o carbono 3, tá ligada a uma hidroxila
para trás e um hidrogênio para frente. Aqui no carbono 3, eu tenho a hidroxila para frente e o hidrogênio para trás. De resto, a molécula é totalmente igual. Então, eles são isômeros geométricos, mas não são imagem um do outro. Então, eles são diastereoisômeros. E enantiômeros vai ser a imagem do espelho, tá? Então, é importante lembrar, enantiômeros, imagem especular um do outro que não são sobreponíveis. Diastereoisômeros, eles são isômeros óticos, são estereoisômeros, mas eles vão diferir somente numa parte da molécula, tá? Então, aqui, ó, outro exemplo, comparando preto com rosa. Eu tenho essa parte da molécula aqui igual, ó, CH3, hidroxila para frente, hidrogênio para trás. Quando chega no carbono 2, o que eu tenho? Hidroxila para frente, hidrogênio para trás. E aqui, hidrogênio para trás, hidroxila. Opa, ao contrário. Hidroxila para trás e hidrogênio para frente. Tá? Então, uma parte da molécula é idêntica, o que não acontece nos enantiômeros. Os enantiômeros, ó, tudo tá trocado, eles são espelho um do outro, tá? Outros compostos que também podem ter isomeria espacial são as moléculas cíclicas, tá? Então, não só compostos de cadeia aberta vão ser estereoisômeros. Como assim, professora? Como é que eu vou saber os ligantes dele? Vamos olhar aqui primeiro o carbono 1. Carbono 1 está ligado com uma hidroxila. Depois, ele está ligado com um átomo de hidrogênio. E aqui ele está ligado com carbono, certo? Aqui também com carbono, professor. Então, os 4 ligantes não são diferentes, não é quiral. Só que se você for olhar para quem que esse carbono está ligado, aqui eu não estou ligado só ao carbono, eu estou ligado a um grupo CH2. E aqui eu estou ligado a um grupo CH3. Então, eu posso considerar que eles são diferentes. Então, esse carbono 1 é um carbono quiral, tá? Eu observo quem está ligado diretamente a ele. Se ele for igual, eu passo para o outro grupo. Se aqui, no caso, fosse CH e aqui também um hidrogênio, aí não teria como ser um carbono quiral, tá? A mesma coisa para o carbono 2. Tá ligado com uma metila, tá ligado com um átomo de hidrogênio e a 2 átomos de carbono. Só que um carbono é um CH2 e o outro carbono é um CHOH. Então, ele também vai ser um carbono quiral. O carbono 3, ele não é quiral. Mesmo que ele está ligado com 2 átomos de carbono e eles têm ligantes diferentes, ele tem 2 átomos de hidrogênio. Tem 2 átomos iguais, então ele não vai ser um átomo de carbono quiral, certo? Então, é bem tranquilo, é só observar se vai ter plano de simetria. Se não tem plano de simetria, os 4 ligantes são diferentes. Eu tenho estereoisômeros. Tem um carbono quiral que vai apresentar estereoisomeria ou isomeria ótica, tá? E aí ele pode ser diastereoisômero ou enantiômero. Diastereoisômero só tem uma parte da molécula que está posicionada diferente e o enantiômero ele é imagem especular. Eu estou representando a molécula no espelho, tá? Agora aqui um exemplo, um exercício. A figura a seguir apresenta estruturas espaciais de moléculas de 2-butanol. Nesses modelos, é correto afirmar que os compostos 1 e 2 são. Ó, de cara eu já sei que eles são isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular, inclusive têm o mesmo nome. Então, eu sei que eles não têm isomeria de função, porque 2-butanol, os dois são álcool. Não tem isomeria de cadeia, os dois têm cadeia aberta. E cadeia ramificada, cadeia não ramificada, né? Cadeia normal. A posição do meu heteroátomo não está... Eu não tenho heteroátomo e a posição da minha função não está diferente. Os dois estão no carbono número 2. Eles têm isomeria geométrica? Não tem, porque para ter isomeria geométrica eu preciso ter uma ligação dupla ou um ciclo. Então, o que eles podem ser? Ó, se eu traçar um plano aqui do lado, colocar um espelho, um não é o espelho do outro, então eles são o quê? Isômeros óticos, tá? Eu tenho um carbono aqui e aqui, que é um carbono quiral. Ele tá ligado
há um CH3 aqui, há um hidrogênio, há uma hidroxila e ao restante da cadeia aqui C2H5. A mesma coisa nesse átomo de carbono, ó, um hidrogênio, uma hidroxila, uma metila e o C2H5. Então, eles são isômeros óticos. Mais um. Os aminoácidos são moléculas orgânicas constituintes das proteínas. Eles podem ser divididos em dois grandes grupos: os essenciais, que não são sintetizados pelo organismo humano, e os não essenciais. A seguir, são apresentados dois aminoácidos, um de cada grupo: a glicina, não essencial, e a leucina, que é essencial. Qual destes dois aminoácidos apresenta isomeria ótica? Justifique a sua resposta. Vou começar aqui na glicina, né? Eu tenho que observar os átomos de carbono. Então, eu tenho um carbono aqui, tá ligado com OOH. Isso aqui, né, é a abreviação do nosso grupo ácido carboxílico. Então, esse carbono tá fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Depois tem uma hidroxila ligada a ele. Eu já sei que ele não é quiral, ele tá ligado ao oxigênio duas vezes, né? Através da ligação dupla. Aí eu tenho esse outro átomo de carbono, tá ligado ao nitrogênio, grupo amina, ao ácido carboxílico, mas aqui ele tem dois grupos iguais, dois hidrogênios. Ele é quiral? Não. Se ele tem dois grupos iguais ligados diretamente a ele, eles não são quirais. Se eles não são quirais, eles não apresentam isomeria ótica, tá? Aqui na leucina eu tenho vários átomos de carbono, mas eu posso eliminar a maioria. CH3 não é porque eu tenho 3 átomos iguais, hidrogênio ligado ao carbono. CH3 também eliminado. Ah, esse CH, então aqui ele está ligado a um hidrogênio, a um CH2, a um CH3 e a um outro CH3. Como ele está ligado a dois grupos iguais, ele também não é quiral. CH2, ligado a dois átomos de hidrogênio, também não é quiral. Esse carbono aqui do meio, ligado a todo esse grupo, né? Então, tá ligado diretamente a um carbono, a um grupo amina, a um hidrogênio e a um outro carbono. Ah, professora, tem dois carbonos ligados, então ele não é quiral. Quando eu tenho dois átomos iguais, eu tenho que ver o quê? A quem eles estão ligados. E aqui, esse carbono está ligado no grupamento ácido carboxílico e aqui é só um CH2. Então, a leucina apresenta um carbono assimétrico, um carbono quiral. Então, ela tem isomeria ótica. Tem isomeria ótica por quê? Apresenta um carbono assimétrico, que é um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. E assim, ela vai apresentar isomeria ótica, vai ter um enantiômero, sua imagem especular não vai ser sobreponível, certo? Eu fiz esse resuminho para vocês, também coloquei lá no Instagram. Se vocês ficaram com alguma dúvida, só me mandar um e-mail, tá? É importante a gente lembrar todos esse resuminho de isomeria que a gente vai ter uma avaliação na próxima aula.